E aí, pessoal, beleza? Só alegria? Mais uma semaninha aí de aula. Bora lá estudar? Hoje, continuando nossos estudos geopolíticos, né? Semanas passadas falamos sobre ordem bipolar, né? Como surgiu e como acabou. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a Ásia Ocidental, né? Vamos falar, na verdade, sobre o Oriente Médio, que é a parte ocidental da Ásia, beleza? Vamos falar hoje sobre a questão curda e vamos falar também sobre a questão árabe-israelense. Aí uma parada aí que muita gente tem dúvida e curiosidade, que é um conflito super complexo. Bora lá então? Então, galera, primeiro vamos caracterizar o que é este Oriente Médio, né? Vamos olhar o mapa aqui, vamos identificar os lugares? Importante, tá? Eu sei que tem gente com dúvida, então vamos tirar essas dúvidas. Para começar aqui, galera, olha lá. Vamos lá, deixa eu pegar o laser. Nós temos aqui, ó, o que a gente chama de Península Arábica, né? A Península Arábica corresponde a todo esse espaço entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, cuidado, tá? EAL é Emirados Árabes Unidos, não é eu a escrita errado não, tá, gente? Omã e Iêmen, né? Aí você vai ter aqui Catar, você vai ter aqui também Bahrein, tá? Até o Kuwaitzinho lá, né? E aqui, nesta ponta aqui, ó, fora já da península, você vai ter já uma conexão mais com o mar Mediterrâneo do que com o Oceano Índico, né? Importante lembrar que é o Golfo de Aden, que é a entradinha aqui do Mar Vermelho, essa região muito importante para rotas comerciais e muito violenta também, né? Tem ação de piratas somalis, você já tinha muita ação de piratas somalis aqui, né? Bom, nesta região nós temos aqui a Jordânia, essa parte vermelhinha é a Cisjordânia, era a Cisjordânia, região da Palestina, né? Onde está a Palestina. Essa bolinha preta aqui é Jerusalém, né? E aqui essa corzinha aqui é Israel. Olha o tamanho de Israel perto ali do Oriente Médio, pequeno, né? Então Israel é só essa aqui, ó. Esta partezinha aqui é Israel. Beleza? Essa parte cinza aqui pertence ao Egito, que é a península do Sinai, tá? Aqui para cima em azul, olha lá, Líbano, famoso Líbano que todo mundo ouviu falar lá da explosão de Beirute, né? Olha o tamanho do Líbano, faz fronteira direta com Israel, né? Porém, Israel e Líbano não têm boas relações em função do que a gente vai discutir nessa aula. Aqui em cima em verde, olha como a Síria é grande, né? Todo mundo ouviu falar da guerra da Síria desde 2011, o conflito vem se arrastando e matando aí milhões de pessoas, tá? De forma direta e indireta, beleza? Milhões de refugiados sírios já fugiram. Bom, aqui o Iraque, que é um país bem grande, né, na verdade. O Iraque, eu quero que vocês prestem atenção aqui que a gente vai precisar disso, né? Síria, Iraque e Turquia, tá vendo? Se comunicam nesta região, junto com o Irã. E é aqui que a gente vai ver que vai ter uma forte presença da galera de um povo chamado curdo, tá? O povo curdo. Beleza? E aqui, gigante, o Irã, que é o maior país, né? O Irã, gente, ele é fundamental no Oriente Médio, é um país grande, um país que era para ter uma diversidade econômica ainda maior se não fosse os embargos, né, que ele sofreu desde 79, tá, da Revolução Iraniana, e é um país aí de bastante significância na história e na geopolítica global e regional, tá? Então, por isso uma preocupação grande dos Estados Unidos com o Irã, porque ele sabe que o Irã tem tudo para ser uma potência regional muito importante. Beleza? E aqui a famosa Turquia, né, que está em cinza, Turquia conectada aqui com a Europa, na região de Istambul. Né? Então aqui a gente tem um panorama dos principais países e a organização aqui desse Oriente Médio. O nosso foco hoje vai ser falar aqui, ó. Tá? Vamos falar dessa região e depois desta região. Beleza? Então bora lá então? Então vamos lá. Para começar, olha aqui, vamos falar dos curdos, né? Os curdos, galera, deixa eu diminuir aqui, tá? É uma nação nativa, olha aqui, do Oriente Médio e vivem espalhados entre aspas, porque não é tão bem espalhado assim, né? Entre Turquia, Síria, Iraque e Irã. Olha aqui no mapinha a mancha, em cima da minha cabeça aqui, ó. Tá vendo o mapa? Olha aqui a mancha vermelha onde eles estão, pegando Iraque, Síria, Turquia e Irã.
Bom, pega um pouco da Armênia também, mas Iraque, Síria, Turquia e Irã são os 4 principais países onde tem população curda, tá? O que eles querem? Os curdos reivindicam o direito de formar o seu próprio estado, que seria o Kurdistão. E por que eles reivindicam isso? Bom, aí a gente tem que dar um pulo histórico, um passado, dar uma observada isso lá no contexto até de antes da Primeira Guerra. Tudo isso aí que você está vendo, tudo aquele Oriente, boa parte daquele Oriente Médio, era controlado pelo Império Turco-Otomano, o poderoso Império Otomano, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano afunda. E por que ele afunda? Ele perde para quem? Ele perde basicamente para a Inglaterra, né? Para a Rússia também, mas principalmente para a Inglaterra. Então a Inglaterra passa a ser a grande potência responsável por reorganizar todo o Oriente Médio. Isso, presta atenção, os britânicos passam a ser os responsáveis por reorganizar o Oriente Médio. Aí, óbvio que eles vão fazer isso seguindo suas lógicas de interesse. E é lógico também, galera, que se não fosse a ajuda dos povos locais, os britânicos não teriam derrotado o Império Otomano. Eles só ganharam porque eles tiveram apoio dos locais, né? E aí esses locais apoiaram, querendo que depois o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, apoiasse eles também numa nova concepção, né? Apoiasse eles nos seus interesses políticos mais amplos. E no caso dos curdos era justamente criar o Kurdistão. Aí a gente teve tratados aqui, né, prevendo a criação do Kurdistão, tá? Só que tem um problema. Para você criar um novo país, você teria que tirar território de outros, né? E quando isso foi acontecendo, tá? O Reino Unido não atendeu às demandas dos curdos. Pelo contrário, né, sacaneou os caras legal, né? Eles não tiveram suas demandas atendidas e o Kurdistão não saiu do papel. Logo, o que aconteceu? Se o Kurdistão não saiu do papel, os estados Síria, Irã, Iraque e Turquia entendiam o seguinte: ou esses estados tomam uma posição forte para manter o seu território, ou então esses curdos poderiam, né, se rebelar para tentar tomar o território à força e formar o seu próprio país. Beleza? Então aí é uma condição bastante importante de se observar. Já que não tem um Kurdistão, a Turquia, o Iraque, o Irã e a Síria precisam manter o controle sobre o seu território. E isso pressupõe utilização de medidas autoritárias, de violência e tudo mais. Então, por muito tempo, em vários lugares, os curdos foram proibidos de praticar o idioma, de praticar a religião. Por quê? Para evitar que eles crescessem e ganhassem corpo e tentassem formar o seu Kurdistão, subtraindo territórios do Iraque, Síria, Turquia ou Irã, né? Então, esses 4 países usavam esses mecanismos de controle. E aí aquela velha história, né, galera? Tudo isso vai gerar uma reação dos curdos, né? Vai gerar um mal-estar enorme. Os curdos lá na Turquia vão formar o partido lá, o PKK, que vai produzir vários ataques contra a autoridade turca, né? Ataques até terroristas, e inclusive até recentemente, né, houve denúncias de que os curdos estavam envolvidos em ataques, né, na Turquia. Então é uma situação bastante tensa. Aquela história, né, quando um povo é oprimido e ele não tem o seu direito de autodeterminação respeitado, esse povo, tá? E uma hora ele reage, porque quando você é oprimido, é coagido por muito tempo, se você é um povo forte, com uma história forte, uma hora você não aguenta e você acaba reagindo, tá? Mesmo quem não queria acaba abraçando medidas violentas, porque é uma resposta a um cansaço, né? Um histórico de sofrimento e perseguição. E uma hora a galera chega no limite, né? Então isso é muito delicado, certo? Muitos curdos chegaram nesse ponto, tá? E começaram a reagir com violência, se organizaram em grupos para atacar a Turquia e assim por diante. Beleza? Importante, né? Autodeterminação é uma palavra muito importante para essa aula. Vamos lembrar o que significa autodeterminação? A autodeterminação, olha o nome, auto, com U, tá? Determinação. Então significa que é o ato de um povo
se autodeterminar, se empoderar do seu destino. É um povo decidir qual é o seu destino. E esse povo ter o direito de viver onde ele sempre viveu. Então, cada povo, cada grupo nacional, étnico, tem o direito de viver onde ele sempre viveu. É um direito, porque ele sempre esteve lá. Por que esse território agora vai ser subtraído dele? Então, isso a gente chama de autodeterminação dos povos. Então, os curdos buscam a sua autodeterminação aonde? No território que eles sempre viveram, que é essa área aqui, que foi transformada em países: Irã, Iraque, Síria, Turquia, Armênia, né? Beleza? Então é isso que eles alegam, tá? Bom, e aí vai passando o tempo, os curdos, perdão, vão perdendo muito apoio internacional, né? Como eu falei para vocês, a Inglaterra meio que, ó, para a questão deles. E a Turquia, ao mesmo tempo, vai crescendo muito nas relações internacionais, principalmente na Guerra Fria. A Turquia é uma região estratégica, porque ela se conecta com a Ásia e com a Europa. Então foi muito estratégica para os Estados Unidos. Galera, nos últimos anos, né, lá desde 2011, na verdade, vem crescendo, a gente teve eclodiu a Guerra da Síria. Né? A Guerra da Síria que está dentro do contexto da Primavera Árabe. Primavera Árabe que foi o levante dos povos que se sentiam oprimidos por ditaduras em países árabes. Né? É quando a galera vai para a rua e exige, tá, direito, liberdade de expressão, melhoras sociais e mais um monte de coisa. E a queda dos ditadores de seus países. Isso aconteceu em vários países e na Síria chegou em 2011. E eles queriam derrubar o Bashar al-Assad, começou as revoltas, virou uma guerra civil, e essa guerra civil virou uma guerra internacional ali, tá? Com muitos lados, e a coisa ficou muito feia, né? E a questão síria ficou uma questão extremamente complexa para ser resolvida no século XXI, que envolve interesses da Rússia, dos Estados Unidos, da Turquia, né? Do Iraque, dos curdos, né? Os grupos terroristas que surgiram ali, tipo o ISIS, né? A Al-Qaeda esteve por lá também. Enfim, a gente tem uma uma condição plural de lados na guerra. Não é só um contra o outro ali, é muito complexo. São vários lados lutando aquele conflito, né? Muitas intervenções, né? Até Israel já atacou a Síria por motivos diversos de ameaça à sua fronteira. E nessa bagunça que virou a Síria, também a gente tem que lembrar que uma bagunça começou antes no Iraque, desde a invasão em 2003 por parte dos Estados Unidos. Então tinha um Iraque bagunçado, totalmente desorganizado, que até hoje ainda tem dificuldade de se organizar. Uma Síria que entrou em conflitos violentos e também se desorganizou. Dois países com grande presença de população curda. E aí, o que começou a acontecer? Muitos curdos viram nesses conflitos uma oportunidade. Falou, cara, é agora, vamos aproveitar, deixa, a gente ajuda a combater os terroristas, isso vai agradar o Ocidente vai armar a gente, vai ajudar a gente com armamento, com dinheiro, com estratégia, a gente combate os caras aqui para eles e depois que a gente derrotar esses terroristas, tá? Depois a gente pede uma nova reorganização dos territórios e conseguimos a nossa sonhada autonomia. Beleza? Só um detalhe, tá? Um parênteses. Nem todo curdo quer a mesma coisa. São mais de 25 milhões de curdos. Tem uma galera que quer uma independência e formar o Kurdistão logo, uma pauta bem raiz. Tem outra galera que não faz questão de ter o Kurdistão, né? Eles falaram, ó, não faço questão, mas eu faço questão de ter qualidade de vida, de ter autonomia, de poder professar minha cultura e minha fé. Isso eu quero, isso eu faço questão. Agora, se vai ser na Síria, no Iraque ou no Kurdistão, tanto faz. Ou seja, uma exigência menos rígida, né? Beleza? Então a gente tem grupos curdos com interesses diferentes. Mas esses grupos entraram na batalha no Iraque e na Síria para tentar coibir os grupos terroristas como o ISIS, né? Que é o vulgo Estado Islâmico, né? Porque é enfim, que praticamente foi eliminado, mas ainda existe, não foi totalmente eliminado, tá? E também outros grupos terroristas que ali atuavam, tá? Logo, eles empunharam armas, tá?
com o apoio dos Estados Unidos, que eu vou mostrar para vocês os Peixemerga, né? Os Peixemerga, que esses caras aqui que vocês estão vendo, ó. Peixemerga os Peixemergas são uma vertente do exército curdo no Iraque, tá? Lutaram lá na ponta, na linha de frente contra o ISIS, tá? Na tomada de algumas cidades importantes e foram fundamentais para a vitória, né? Para a vitória da coalizão contra o grupo terrorista, tá? Então, qual era o objetivo deles? Que depois os Estados Unidos ajudassem os curdos a formar o Kurdistão. Porém, a coisa não foi bem assim. Você acha que o Iraque, tá, ia aceitar perder território? Vai aceitar perder território para formar o Kurdistão? Nem a pau. Ainda mais numa área que tem petróleo, que tem recursos energéticos, né? Você acha que a Turquia vai abrir mão lá das áreas montanhosas? Nem a pau, tá? Ninguém vai. Então, lá no Iraque, os curdos, né, acreditaram, se encheram de esperança que o Ocidente, que os Estados Unidos, por exemplo, os ajudaria na busca pela formação do território curdo. E isso não aconteceu. Logo, os caras ficaram, ó, pistola. Por quê? Porra, os caras lutaram lá, mataram, muitos morreram. E agora, na hora da vitória, não sobra nada para eles? Não sobra o direito do território? Então, complicado, né? Então, existe ainda uma tensão latente na região em função dessa condição. Beleza? Tranquilinho? Então, esses caras aí são os curdos, né? Vivem em Síria, Irã, Iraque e... Quem que eu não falei? Síria, Irã, Iraque e Turquia, né? A grande questão hoje dos curdos está na Síria e no Iraque em função do conflito da Síria e da desorganização que virou o Iraque, né? Beleza? A questão ainda está quente, não está tão quente como estava há alguns anos, mas ainda está lá e a coisa pode pegar fogo a qualquer momento. Certo, galera? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre um outro conflito tenso, né? Olha aí, ó, o conflito famigerado, conflito árabe-israelense. Galera, o conflito árabe-israelense acontece ali pertinho de onde aconteceu o conflito curdo, né? Esse conflito, você pode dizer que ele é étnico, você pode dizer que ele é religioso, tá? Você pode dizer que ele é territorial. Tudo isso se enquadra na complexidade desse problema. Bom, para entender rapidão o que é esse conflito, a gente tem que primeiro lembrar rapidão da história de ocupação desses lugares, tá? Esse lugar, vamos voltar aqui no mapa, tá? Este lugarzinho aqui, ó. Beleza? Bom, nos últimos séculos essa região é ocupada, obviamente, por árabes, tá? Faz centenas de anos ali. A região islâmica, né? O Islã nasce ali por árabes, né? Cuidado para não confundir a nação árabe, o povo árabe, com a religião islã, tá? O Islã é uma religião onde a maioria dos árabes professa fé, mas não é a mesma coisa. Religião, etnia, nação. Tá com dúvida disso? Vai lá no Google, lá no Meets, na aula ao vivo, e a gente conversa e você me pergunta que eu respondo para você e te explico melhor isso, beleza? Então, importante, tá? Vamos utilizar as ferramentas. Deixa eu botar aqui no meu cronômetro. Cadê? Aqui, beleza. Bom, então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Ixi, saiu do cronômetro. Basicamente, galera, os judeus começaram a dizer o seguinte, ó. Tá, beleza, nos últimos séculos vocês estão aí, porém, antes de vocês estarem aí, nós estávamos aqui. Aqui é a Terra Prometida, né? Moisés abriu o Mar Vermelho, libertou o povo da escravidão e levou para a Terra Prometida, a Terra Sagrada, a Terra Santa, que é Israel. Então, vocês estão aí agora, mas a gente estava aí muito antes, tá? Bom, mas vocês não estão mais. Quem está há centenas de anos agora somos nós. E aí? Quem tem razão? Não é o Plácio que vai te dizer, tá? Mas o fato é que essa condição faz gerar um atrito.
Mas você fala, professor, mas por que os judeus do nada resolveram alegar o direito de morar lá? Pô, os caras há centenas de anos não estavam, aí de repente é meu, eu quero. Bom, galera, para você entender isso, a gente tem que lembrar do movimento sionista. O movimento sionista, ele foi um movimento também bastante importante, tá? Que dizia basicamente que os judeus têm direito, olha a palavrinha mágica, à autodeterminação. Então ele trata no movimento sionista os judeus não como uma religião, e sim como um povo. Olha a diferença importante, né? E como um povo, como uma nação, tem direito a um território, tá? Onde eles possam seguir a sua cultura e a sua fé e a sua tradição. Tá? Então o movimento sionista ele ganha força ali ó, no comecinho do século XX, tá? Nesse período. Ah, professor, então tinha que ser em Israel? Não. Na verdade, a Terra Prometida, né, o território para o povo judeu, tá, ele foi negociado até aqui no continente americano. Tá? Tinha vários lugares passíveis de serem. O que eles queriam era um lugar para eles poderem ficar, ser respeitados, né, ser em maioria e poder seguir a vida deles. A grosso modo, era isso. Só que aqui na América não deu jogo e tal. Então lá em Israel você poderia vincular a ideia do discurso da terra, né, prometido, discurso bíblico. Então a argumentação para justificar que ali é a terra dos judeus estava na Bíblia. Então há milhares de anos atrás os judeus ali estavam. Então lá é deles por direito. Então eles fundamentaram o argumento a partir disso. Tá? Só que tem um porém, né? Se a gente pensar geopoliticamente, para o Ocidente, Estados Unidos e Inglaterra, era bacana os caras estarem lá, porque judeus lá significa era igual aliados no Oriente Médio, entende? Então isso seria um trunfo, né? Seria interessante. Beleza? E aí, nos primeiros anos, ó, de 20 a 47, a Inglaterra facilita a imigração de judeus para a região. Então aquela região tinha judeus lá, mas tinha muito mais árabes. E a galera tinha uma certa harmonia, não tinha treta antes, não tinha tanta treta assim, na verdade, né? Guerras e essa disputa frenética que virou, não era assim. Mas você começa a aumentar o fluxo migratório de judeus, tá? Começa a recrudescer um discurso de que os judeus têm o direito à terra prometida e é lá a autodeterminação dos judeus. Isso vai fazendo com que a tensão entre os grupos aumente. E como a Inglaterra permitia e facilitava esse fluxo migratório, o que você entende? A Inglaterra está de qual lado? Sacou? Então isso acabava fortalecendo a ideia e autorizando os judeus a ganharem mais força na região, tirarem as asinhas, abrirem as asinhas e quererem cada vez mais ficar e ser donos do território. Isso vai aumentando a tensão, vai aumentando a tensão. Olha a data, galera. O que aconteceu aqui no meio? Adivinha, Segunda Guerra, né? E quem foi o povo que ficou mais emblemático a perseguição? Não foi os judeus do Holocausto? Logo, os judeus, nesse começo aqui, ó, eles estavam cheios da razão porque eles eram um povo que foi perseguido pelo Holocausto. Então, nada mais justo que serem recompensados com o direito de formar seu próprio país, a terra dos judeus. Então, o discurso pró-judeu, ou seja, pró-Israel, estava muito forte e tinha muito apoio internacional. Olha essa outra perspectiva. Imagina a Inglaterra depois da guerra ali, não estava destruída, tudo ferrada? França, mais ainda? Europa Ocidental toda destruída. E aquele monte de judeu em campo de concentração naquelas condições terríveis. Será que esses aliados da Europa Ocidental queriam esse ônus nos seus países desses povos que foram expulsos, que foram maltratados? Entendeu? Mandá-los para Israel era uma forma também de resolver um outro problema, né? Que é o quê? O que fazer com os judeus libertos. Beleza? Então, isso tudo contribuiu para aumentar o fluxo migratório e para a Inglaterra, para o Ocidente, apoiar a questão israelense. Isso faz com que a tensão cresça. Bom, aí a ONU precisa botar o dedo na parada. E olha que curiosidade, vocês sabiam que o cara aqui, ó, em 47,
que estava presidindo a coisa toda ali na ONU, era um brasileiro, era o Oswaldo Aranha. Famoso Oswaldo Aranha, né, em 47, via ONU, decide, né, uma votação ali que não foi unânime, teve 10 votos contrários, tá? Mas a maioria ganhou. Em 47, a ONU decide partilhar a Palestina em 2 territórios, ó. Marronzinho aqui, ó. Sei lá se isso aqui é marrom, né? Amarelo, enfim. Isso aqui seriam os territórios árabes, ó. Aqui ao norte, na fronteira com o Líbano, tá? E com quase fronteira aqui com a Síria. Aqui, ó, Cisjordânia, que é a tá? Faixa de Gaza, tudo isso aqui. E aqui esse branquinho, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que seria uma cidade internacionalizada. Por quê? Porque ela é importante para os muçulmanos, ela é importante para os judeus e ela é importante para os cristãos também. Então, uma cidade importante para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Então, ela seria uma cidade internacionalizada. Entendeu? Jerusalém é nós, de todos, internacionalizada. Cisjordânia, árabes, essa cor, e esse azul aqui, israelense. Beleza. Em 48, tá? O Israel não respeita a partilha dos territórios e se declara independente. Nós somos independentes. Quando isso acontece, os árabes ficam mordidos e falam, não, é o caramba. Tá? Imediatamente organizam um exército entre Síria, Egito, Líbano, tá? Iraque, tá? Enfim, e outros parceiros árabes e atacam Israel. Então, esses exércitos árabes formados principalmente pelos egípcios, os egípcios, né, que estão para cá, né, a Jordânia, que está para cá, a Síria, que está para cá, e o Líbano, que está para cá, né? E, obviamente, os palestinos que aqui estavam. Então, eles se juntam com outros e atacam Israel. Objetivo aqui, galera, objetivo era fazer com que eles respeitassem o acordo da ONU. A treta rola, né? Israel tem um apoio ocidental e ganha o conflito, ganha, né? E aí a moral de Israel, do povo judeu, aumenta para bastante, aumenta muito a moral dos caras. E aí a coisa fica mais feia. E o que eu estou nutrindo aqui? Ódio e mais ódio, ódio e ódio, polarização de um ódio enorme, beleza? E a coisa fica feia. Bom, não só Israel ganhou essa guerra em 48, como tomou territórios, tá? Tomou territórios dos palestinos, tá? E aí que a coisa ficou ainda mais tensa, beleza? Bom, a Jordânia anexou a Cisjordânia, né? O Egito anexou a faixa de Gaza aqui. Mas a coisa fica tensa. Bom, vai passando o tempo, né? Uma guerra violenta de espionagem, tá? Tem uma série bacana, ó. Se liga nessa série que é bem legal, que trata disso, que chama O Espião. Nome bem óbvio, né? Mas procura lá. Vai contar é baseado em fatos reais de quando Israel conseguiu infiltrar um espião no alto escalão do governo sírio. Olha que ousadia, né? Os caras infiltraram. O cara estava para ser ministro da defesa. Da defesa? Enfim, um ministério, cara, braço direito do presidente sírio. E ele era um espião judeu israelense. Ele foi descoberto e, ó, se deu bastante mal. Foi morto e seu corpo morto, enforcado, ficou exposto em praça pública. Um tempão, tá? Dias, tá? Como é uma forma de vingança dos sírios em relação a essa ousadia que passou do limite da ousadia, né? Tanto é que o cara foi pego. Beleza? E aí você vê que a coisa não estava lá muito boa, a coisa não estava lá tranquila. E aí Israel, a partir de dados de inteligência, eles julgam o seguinte: talvez, né? Ele julga o seguinte: talvez Egito e Síria e Jordânia vão me atacar. Para eu não esperar eles me atacarem, eu vou fazer uma coisa que eu vou chamar de ataque preventivo. Então, em 67, Israel abre 3 frentes de combate. 3 frentes, vai vendo, tá? Alegando que os árabes estavam preparados para atacá-los. Ou seja, olha que bizarro. Ele usa a prerrogativa da guerra dizendo
Não que ele foi atacado, que ele vai se defender. É dizendo que talvez ele seria atacado. E pela possibilidade dele ser atacado, ele vai atacar primeiro. E ataca. Em 6 dias, em 3 frentes de batalha, eles tomam as colinas de Golã, tomam a Cisjordânia e a Península do Sinai. Península do Sinai era do Egito, Cisjordânia da Jordânia e colinas de Golã da Síria. Olha que louco, em 6 dias, por isso que é chamada de Guerra dos 6 Dias, os caras fazem 3 frentes e tomam todos esses territórios aqui, ó, esses verde aqui, esse verde aqui e esse verde aqui. Tá? Então foi muito emblemático a força do exército israelense nesse conflito. Beleza? Bom, interessante, né? Passa o tempo, a coisa tá tensa, né? O Egito, galera, a Síria e a Jordânia não ficaram felizes com isso. Mas estava muito claro que uma nova guerra ali não era uma opção muito viável por enquanto. Aí os caras ficaram arquitetando, aquela coisa toda, matutando, pensando, e aí rolou. Em 73, olha o OK Google ativando sozinho aqui, ó. Né? Em 73, tá? Aproveitando o feriado do Yom Kippur, que é o feriado sagrado para os judeus, né? Um dia santo, onde o que se espera? Até em guerra, espera que dias santos sejam respeitados pelo inimigo. Tipo Natal, né? Já viram lá na história o Natal que os inimigos confraternizaram, deram aquela trégua da guerra para poder confraternizar o Natal, né? Que feriado santo é feriado santo, né? Tem que respeitar aquela história. A gente é trabalhador da guerra, estamos aqui, ó, dia a dia na guerra. Pô, quero ter meu feriado, pô. Tem que respeitar, né? Tem que ter emenda, tem que emendar. Então, o que os árabes fizeram? Pegaram o dia do feriado e não respeitaram. Invadiram Israel no feriado de Yom Kippur. Por quê? Porque Israel estava menos preparado, tá? As defesas estavam baixas, tinha menos gente, aquela coisa toda. E aí Jordânia, Síria e Egito foram para cima com tudo num ataque surpresa e conseguiram avançar. Porém, adivinha? Perderam de novo. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que o exército de Israel é forte e muito motivado, né? Porque eles lutam com a ideia de que se eles perderem uma guerra, será a última. Como assim? Porque se eles perderem a guerra, não vai ter mais Israel. Então eles não podem perder, porque senão é o fim de Israel. Então isso é uma motivação muito grande. E o segundo, eles têm apoio de gente grande, poderosa, como Estados Unidos, Inglaterra e França. Né? Isso está bem óbvio também, né? Ficou bem óbvio. E aí eles ganharam de novo, né? Foi que teve a crise do petróleo em 73, tem a ver, a crise do petróleo tem muito a ver com a guerra do Yom Kippur, foi uma pressão dos países árabes, os árabes falaram, já que a gente não ganha no campo de batalha, vamos ganhar no que a gente tem no petróleo. Falou, ó, meu irmão, eu tenho petróleo, ou resolve essa parada aí, para com isso, vamos sentar conversar, ou aqui não tem petróleo, tá? Vou aumentar o preço aqui. Então a guerra do Yom Kippur está muito relacionada à crise global, primeira crise do petróleo. De lá para cá, as guerras entre árabes e judeus, né, praticamente deixaram de existir, tá? Praticamente, tá, gente? O que vai ter mais agora são dos palestinos, que são dali da região, contra os israelenses. Beleza? E ali agora tudo é acordão, fazer acordo. E dentro desses acordos, eu cito aqui para vocês Camp David. Camp David, para quem não sabe, é uma casa de campo, tá? Do presidente dos Estados Unidos. Então a galera foi lá nos Estados Unidos, os representantes palestinos. Olha aqui a fotinha, que bonita. Representante da Palestina e de Israel e assinaram um acordo, né, de paz, com muitas aspas nessa paz aí, tá? Onde Israel devolveria a Península de Sinai ao Egito. Ah, que bonzinho, né? É fofo, né? Enfim, ali esse acordo teve como questão geopolítica principal essa. E de lá para cá, a diplomacia, os acordos possam ser o principal fator aí de resolução dos conflitos. Mas a coisa lá no chão mesmo, para a galera que está morando lá na Cisjordânia, lá em Jerusalém, a coisa às vezes ficava bem feia. Às vezes tranquila, às vezes feia, às vezes tranquila, tá? Bom, passa o tempo, tá? Dentro desse contexto todo é criado em 64
Organização para a Libertação da Palestina, olha que o Yasser Arafat, né, morreu acho que em 2004, eu lembro quando ele morreu, lembro bem, tá? Yasser Arafat, não lembro o ano, como vocês perceberam, mas eu lembro as cenas, tá? É isso que eu quis dizer. Tá, o Yasser Arafat aqui, uma figura importantíssima nas negociações de paz, nas negociações dos acordos, tá? Para quase tudo aí que foi resolvido desse conflito. Beleza? Ele era considerado terrorista até os anos 80, quando ele passa a montar um grupo político. Aí você vai ter o Fatah, o grupo Fatah. Em 88, o Yasser Arafat reconhece, olha que coisa importante. Em 88, o Yasser Arafat fala o seguinte: olha, agora sim eu reconheço que Israel existe. Isso é muito importante, porque significa então que os palestinos reconhecem o direito de existir um país judeu. Isso é bastante importante, tá? E aí, só que aí tem que ter uma contrapartida, né? Pô, quer rir tem que fazer rir, não é? A lógica é essa. Eu tô reconhecendo você, você tem que me reconhecer também, meu irmão. Pô, né? Questão de bom senso. Mas aí a coisa não era tão simples assim, né? Israel se negava a reconhecer o direito da Palestina existir, tá? Fez um bem bolado, a autoridade palestina foi reconhecida, né? A chamada Autoridade Nacional Palestina foi criada e tal, beleza? Aí nos anos 90, aí vai rolar um acordo que é esse da foto aqui, ó, Bill Clinton, Arafat e Isaac Rabin, que inclusive foi assassinado, não por palestinos, e sim por judeus, ou seja, a galera dele matou ele. Por que a galera dele matou ele? A galera dele, uma parte da galera dele era radical, era daqueles que falavam acordo de exatamente. Não é para ter acordo, né? Pô, você vai fazer acordo com os caras, então você está contra a gente. Então o que ele faz? Ele é assassinado por judeus radicais. Beleza? Ele vai ser assassinado por judeus radicais. Beleza? Bom, mas esse acordo aqui foi bastante importante, o acordo de Oslo, apesar de ser Oslo, né? Acho que aqui está em Camp David essa foto também, tá? Mas foi o acordo de Oslo 1 e 2, onde há um reconhecimento mútuo e o direito de criar uma autoridade jurídica na Palestina. Beleza, galera? Isso é bastante importante, tá? Bom, dali para cá, né? Muita água rolou, muita coisa aconteceu, tá? E a gente destaca aqui para vocês alguns pontos atuais dessa treta cabulosa que é a questão palestina-israelense. Eu devia ter trocado o nome aqui, né? Na verdade, nesse slide aqui para frente, devia ter trocado árabe por palestina-israelense. Esqueci. Bom, galera, a paz na região está longe de ser uma realidade, longe de ser algo palpável, né? Uma paz completa. Mas vamos combinar, né? Em que lugar do mundo a paz está aqui, próxima? Eu não sei. É no Brasil que não é. Bom, cada um com seus demônios, né? Com seus problemas. E aí precisam ser trabalhados. E o deles é esse, tá? Quais são os pontos que dificultam a negociação? Vamos lá, eu coloquei aqui 4 pontos. Construção por Israel de um muro que contorna a Cisjordânia. Olha a foto do muro. Olha que loucura, né? Isso aqui você viu lá na Guerra Mundial Z. Lembra lá dos zumbizinhos subindo o muro? Era esse muro aqui que eles estavam subindo, né? Aquele zumbi super dotado lá, super fortão. Os caras mó rápido, né? Mó estranho aquele zumbi, mas tudo bem. Aqui é um muro que circunda toda a Cisjordânia. Então Israel cercou a Cisjordânia com esse muro aqui, ó. Olha aqui a Cisjordânia. Tudo isso aqui, ó. Cercado com muro. Olha aí, tá vendo? Viu bem no mapa? Cisjordânia cercada com um muro. Tá? Bom, e aí é muito complicado isso, né? Porque você tira o direito de liberdade de ir e vir. Tem alguns pontos de controle que você pode passar, obviamente. E nesses pontos de controle, aconteceu algumas vezes de alguns palestinos radicais atacarem soldados israelenses com faca. Chega lá no posto, vai ser revistado, pum, esfaqueia o soldado. Aí você fala, professor, mas é um esfaqueado, 2 esfaqueados, num conflito desse, que isso aí não é nada, às vezes nem morre, o cara nem morreu e tal. Verdade, você tem razão. 1, 2, né?
Por conflito, isso aí você fala, uma faca de um conflito aí que tem tanque, avião, foguete voando, enfim, um atacando foguete no outro. Mas, pensa você é do exército israelense, tá? E dentro do exército israelense, você é de um pelotão que você sabe que uma hora ou outra você vai ter que ficar lá naquele portão no muro. Uma hora ou outra você vai ser a sua vez. E aí você sabe que, de vez em quando, tem soldados que são esfaqueados lá. O que você vai pensar? Você vai pensar, não, são poucos. Ou você vai pensar, eita, e se for eu? Você entende o fator psicológico desse tipo de ataque? Os caras entram na cabeça do soldado, né? Por quê? Porque agora os soldados que vão para lá pensam que a qualquer momento podem ser eles o próximo a ser esfaqueado. Mesmo que a probabilidade seja pequena. Por quê? Porque ele sabe que teve esses casos recentemente ali. Então isso tem um fator psicológico interessante, né? Então Israel controla toda a entrada e saída na faixa de Gaza e na Cisjordânia que eu vou mostrar para vocês aqui. A faixa de Gaza, vamos pegar esse último mapa aqui, 2009, beleza? Tá vendo a faixa de Gaza aí? Aqui amarelinha? Então, galera, aqui é a região mais tensa, mais cabulosa. É aqui que o Hamas, o grupo Hamas, controla, tá? Beleza? Dessa região aqui, é tudo controlado, tudo cercado e tudo controlado pelo exército israelense. Bem duro o controle, tá? Aqui na Cisjordânia, que é governado lá pela Autoridade Nacional Palestina, que é a ANP, lá do Arafat, a coisa é menos tensa, é mais tranquila, mas eu vi e falei para vocês, tem um muro aí na parada, né? Então aqui é pior, aqui é menos pior. O Israel, por exemplo, controla até o acesso à água da galera. Então aqui fica a faixa de Gaza, Cisjordânia. E aqui, ó, as colinas de Golã, que ainda estão em negociação. Mas aí, duvido, gente, duvido Israel abrir mão das colinas de Golã. Por quê, professor? O que eles querem aqui? Gente, isso aqui é o Rio Jordão. Lembra lá da Bíblia? Jesus batizado no Rio Jordão? Esse riozinho aqui, né? Um riozinho pequenininho, tão importante na história da civilização ocidental, né? Olha que louco. Mas enfim, esse rio aqui é a nascente, várias nascentes do Jordão estão aqui. Então, controlar as colinas de Golã é controlar a água num dos lugares que menos tem água no mundo. Então é importante, tá? Duvido que eles abram mão disso aí. Beleza? Entenderam aí a organização do território? Olha aqui, ó, em 48, né? Logo após o plano de partilha, né? Olha como que os israelenses tomaram o espaço, né? Tá vendo aqui 67, a área ocupada por israelenses, que ocuparam tudo, e aqui, né, o atual. Professor, o que são esses assentamentos israelenses? Olha que coisa mais estranha, né? Aqui na Cisjordânia, que é a área controlada pela Autoridade Nacional Palestina, mais ou menos, tá? Tem acampamentos judeus. Aí você pensa, tem tudo isso, os caras querem morar aqui? Pois é, né? É aquela história, né? Tem que botar um pezinho lá para deixar claro que eu ainda tenho mais poder que você e quero mandar na coisa toda. Então, esses assentamentos israelenses aqui são muito criticados, galera. Muito mesmo. Beleza? Outros pontos, né? É o que eu acabei de citar, os assentamentos judaicos na região. O controle exercido sobre a água, isso é um problema sério, né? Que eu falei também. E a disputa por Jerusalém, tá? Olha Jerusalém aqui. Bom, recentemente você ouviu, né, o nosso querido Donald Trump, né, declarando apoio à mudança da embaixada de Israel para Jerusalém. Galera, por que isso aí é tão treta, tão polêmico? O que acontece? Tá? Deixa eu me aumentar aqui. Basicamente, a capital de Israel é Tel Aviv aqui, ó. Tel Aviv. Tá vendo? Só que Jerusalém é simbólica, como eu falei para vocês, para as três religiões monoteístas: cristã, islã e judaica. Então, e ela é internacionalizada, quando Israel muda a capital para cá, para Jerusalém, de forma unilateral, tipo assim, eu vou mudar porque eu quero, qual é o recado que Israel está dando? Tipo assim, eu não tô nem aí, internacional nada, isso aí é meu, irmão, é meu, e eu tô assumindo aqui a parada toda. Gostou?
Bom, não gostou, azar o seu, não tô nem aí. Então isso mostra, né, um autoritarismo, tá? Um autoritarismo israelense em não respeitar uma normativa internacional. Então essas medidas com o tempo foram fazendo com que Israel perdesse o apoio internacional da opinião pública, principalmente. Né? Hoje em dia, nesses conflitos, dificilmente alguém vai ter comoção em prol de Israel, porque Israel não é mais o coitadinho que era nos anos 40. Israel hoje é o algoz, é o carrasco do povo palestino. Né? Então isso é uma coisa bastante importante. Então a tendência da opinião pública, a questão humanitária é ficar pró-palestinos, né? Por quê? Porque são as vítimas que mais morrem, que mais sofrem com a pobreza e com esse conflito todo. Beleza? Então isso é bastante importante. Tá bom? Então, o controle de Jerusalém é importante. Então, se um país se declara apoiador e muda sua embaixada para lá, ele está falando assim, ó, tô assinando aqui, ó, eu estou assinando que eu concordo plenamente com Israel e não estou nem aí para os palestinos. Ou seja, você está ficando malquisto e mal visto pelos árabes, tá? Que apoiam os palestinos. Em troca disso, você está ficando, abre aspas, amiguinho de Israel. Aí é uma questão de perspectiva e ver o que você pode e o que você não pode. Beleza, galerinha? Beleza? Então é isso aí, tá? A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham aproveitado. O assunto é bem complexo. Dei uma boa resumida aqui na história toda. Condensada a massa, porque eu quero ver dúvidas de vocês. Eu quero perguntas. Ó, anota aí as perguntas e as dúvidas que você tem. Eu sei que você tem. Tem que ter. Pô, desse assunto você tem que ter dúvida. Tem que ter pergunta, tá? E vem para a aula ao vivo que a gente vai responder para você. Um grande abraço do Plaça, se cuidem e até a próxima. Tchau!